Chegando com mais uma edição do PB Desporto, edição essa que iremos destacar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Copa do Brasil será nosso assunto inicial, que teve, né, a classificação aí do Atlético Mineiro diante do Vasco da Gama no sábado, o jogo número 2, o jogo da volta, o Atlético que havia vencido no Mineirão, não, que havia vencido na sua Arena MRV, em BH, em Belo Horizonte, por 2-1, tinha vantagem do empate e conseguiu o empate, 1-1. O Vasco saiu na frente na primeira etapa com o Verratti, e no segundo tempo o Hulk, num belo gol, deixando tudo igual e no agregado, Atlético 3-2, avançando para a final, primeiro finalista da Copa do Brasil 2024, nesse jogo realizado no último sábado. No domingo, o outro jogo, talvez o jogo mais aguardado por uma série, primeiro, envolvendo as duas maiores torcidas do Brasil, uma série de questões aí nos bastidores, né, dessa partida, envolvendo o goleiro Hugo. O Corinthians tinha que pagar mais 500 mil reais para o jogador atuar mais uma vez, enfim, declarações, mais por parte do Corinthians, né, os jogadores, inclusive o Mateuzinho, o ex-jogador do Flamengo, e dizendo, né, que o clima seria hostil, que o Flamengo iria encarar um clima hostil lá no Itaquerão. Acabou que o Flamengo, que havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, o gol do Alexandre que fez um gol, né, seria o segundo gol no Flamengo, segundo gol consecutivo diante do Corinthians, mas foi muito bem anulado pelo Daron, os jogadores estavam um pouco à frente, enfim. E um jogo que, a partir dos 27 minutos, quando o Bruno Henrique foi expulso de forma acertada pelo Daron, que levantou o pé acertando, né, o rosto do Mateuzinho, seu ex-companheiro no Flamengo, e o jogador que deu a declaração antes da partida, né, durante a semana, que o Flamengo iria encontrar um clima hostil. Aí o que se viu foi a postura do Felipe Luiz, quando todo mundo, acho que a maioria esperava, entre torcedores e jornalistas, fazendo aquela alteração de praxe, né, colocando ali, deixando ali o time mais ou menos com um atacante, reforçando ali o meio campo, mas ele tirou o Gabigol, Flamengo colocando o De Arrascaeta como um falso 9, um pouco mais à frente. O Fabrício Bruno entrou no lugar do Gabigol, formando a zaga com o Léo Pereira, e o Léo Ortiz, que já havia jogado na época do Tite em alguns jogos ali no meio campo, como volante, pela sua qualidade, foi deslocado para essa posição. E o Flamengo, a verdade é que, quando se esperava uma pressão intensa do Corinthians, o Flamengo controlou muito bem o jogo, mas não apenas controlou, né? O Flamengo conseguiu sair, e saiu várias vezes, sobretudo na segunda etapa, tendo oportunidades, a mais clara delas no lançamento do Gerson, que foi não só o melhor jogador do Flamengo, mas o melhor jogador em campo, fazendo uma partida esplendorosa, fantástica. E uma das jogadas do Gerson foi aquele passe preciso para o Wesley, que adiantou um pouco a bola, o Hugo chegou a tempo e fez a defesa. O Gerson, que teve também, fez uma jogada fantástica, já mais próximo do final, deixando o zagueiro corintiano no chão, chutando, a bola não saiu como ele queria, mas ainda assim foi um bom remate. Ou seja, o Flamengo conseguiu controlar o Corinthians, que, na verdade, mesmo tentando pressionar, chegou a fazer ali, o Rossi teve uma boa atuação, sem dúvida alguma, fez uma defesa muito difícil no chute do Yuri Alberto, mas nas demais chances, apesar do Rossi também ter feito mais uma defesa também, um chute cruzado difícil. Fora isso, foram defesas que ele estava bem colocado, não teve nenhuma chance mais perigosa além dessas. O Corinthians, na verdade, pela situação do jogo, que tinha que vencer, tem que fazer pelo menos um gol para levar para os penais, produziu muito pouco. A postura do time
não foi aquela que apresentou, por exemplo, o Memphis Depay, tudo bem, um jogador muito técnico, né? Fez a diferença naquela partida dias antes pelo Campeonato Brasileiro, a goleada 5-2 no Atlético Paranaense, mas a verdade é que no jogo, digamos, para valer, na hora H, claro, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que vencer para tentar sair da zona do rebaixamento, saiu temporariamente, mas no jogo mais difícil com a equipe bem mais qualificada, um dos melhores times do Brasil, por mais que esse ano de 2024 esteja a desejar, mediante toda a situação que a gente já comentou aqui nos nossos programas do canal PB Desporto, né, o time enfrentando uma série de problemas, lesões, atuações também do time abaixo do que ele poderia render, mesmo na época do Tite, o Tite tão criticado, mas a verdade é que o Flamengo tem um time com muita qualidade. Mesmo jogadores também abaixo da média, abaixo do seu melhor neste momento, o Flamengo conseguiu controlar o Corinthians e, como eu disse antes, criar situações, o Gerson sendo fundamental. Agora, sem dúvida alguma, as mudanças, a postura, né, tida pelo Felipe Luiz nas suas alterações, a alteração tática, fez toda a diferença e o Flamengo saiu, né, classificado do estádio do Corinthians, de Itaquera, do Itaquerão, se garantindo na final da Copa do Brasil, os jogos no dia 3 de novembro e dia 10, contra o Atlético Mineiro. Teremos o conhecimento na próxima quinta-feira da questão das datas, né? Quer dizer, do mando de campo. Quem fará o primeiro jogo em casa e quem irá decidir no seu estádio, enfim, essa competição, que paga ao campeão 76 milhões de reais, ao vice-campeão um pouco mais de 30 milhões, isso sem contar, né, os outros valores, né, já ganhos, já recebidos. Um jogo bom, um jogo disputado, diferentemente do jogo do Atlético, do Vasco com o Atlético, não foi uma partida boa, muita luta, muito empenho, mas né, um futebol mais pobre. A verdade é que a Copa do Brasil chega em mais uma final, o Flamengo vai para a sua 10ª, Flamengo buscando o 5º título da competição, né? E o Atlético Mineiro tem 2 conquistas. Mas o assunto agora é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que as 4 primeiras equipes, né, o Botafogo, tropeçando em casa com o Criciúma, 1-1, chegou a sair na frente, os 2 gols da partida já nos acréscimos. Botafogo fez o seu gol com o Tiquinho Soares, e o Viseu, ex-jogador do Flamengo, fez o gol logo depois, saiu comemorando com aquele famoso chororô, né? Ele depois disse, já da época do Flamengo, né? Enfim, foi jogador do Flamengo, rival do Botafogo, enfim. O Botafogo tropeçou e viu o Palmeiras, no dia seguinte, encostar no Alvinegro Carioca. A diferença agora, o Botafogo tem 61 contra 60 pontos do Palmeiras. Palmeiras vencendo fora de casa em Caxias do Sul, Juventude por 5-3 no jogo, eletrizante, né? Fazia um gol de um lado, um gol do outro. Palmeiras, de fato, na briga aí, né? Tá jogando só uma competição, tem esse fato ao seu favor. Botafogo em 3 competições, além do Brasileirão, tem a semifinal da Libertadores da América, joga nessa quarta-feira contra o Peñarol, primeiro jogo no Engenhão. No outro jogo, o Atlético Mineiro encarando o River Plate, primeiro jogo também na Arena MRV. E o Palmeiras tem apenas o Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado das outras competições. Na minha opinião, tudo em aberto aí no Campeonato Brasileiro para essas 2 equipes. Agora, o Palmeiras não há como negar, o Botafogo tem um ótimo time, já foi aqui, a gente já colocou, né, todas as situações, tudo, né, que faz desse Botafogo um time de muita qualidade, jogando de forma intensa, procurando a vitória.
mas não fez, né? Dos últimos jogos, o Botafogo, os últimos 4 jogos também, o Botafogo não fez uma atuação como vinha fazendo anteriormente, apesar da qualidade dos seus jogadores, parte deles contratados nessa segunda janela de 2024. O próprio técnico português Arthur Jorge, na coletiva de imprensa, colocou isso, né, que o Botafogo, na primeira etapa, foi um jogo abaixo da média, no segundo melhor, e o Palmeiras, o Abel Ferreira, né, agora adotando uma outra linha, e vem adotando essa linha, o Botafogo, pelas contratações que fez, ainda é o favorito, enfim, faz parte, né, faz parte de todo esse cenário, de toda essa situação de final de campeonato, né, com uma briga tão intensa entre Botafogo e Palmeiras, e Fortaleza ali também, mesmo empatando, empatou com o Atlético em seu domínio, com 2 jogadores a menos, teve 2 jogadores expulsos, conseguiu ainda um empate, somando 56 pontos, está a 5 pontos do Botafogo, 4 pontos do Palmeiras, mas com certeza está na briga. O Flamengo aqui com uma derrota para o Fluminense, por 2-0, sem contar com o Gerson, que foi o destaque desse jogo da Copa do Brasil, o Pulgar e o Dela Cruz. Fez o primeiro tempo bom, mas no segundo tempo o Fluminense foi superior e mereceu a vitória. Enfim, é o 4º colocado com 51 pontos. Aí praticamente as chances do Flamengo no Brasileirão ficaram para lá de remotas. E lá embaixo, aí sim, hein? Lá embaixo a briga pegando fogo, está muito complicado, porque nós temos o Corinthians, que, como eu disse antes, venceu por 5-2 o Atlético Paranaense, mas com vitória, vencendo o seu jogo no final de semana, o Red Bull Bragantino, nessa rodada por 1-0, jogando em seu domínio, jogando em Salvador, no seu estádio. Ultrapassou, né? O Corinthians tem um ponto a mais, 33 contra 32 o Corinthians, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense, que é o 18º colocado, descendo a ladeira, eu já comentei aqui nos nossos programas, inclusive na resenha da bola, com o Fernando César, enfim. Péssimos jogos aí nas últimas rodadas, caindo, entrou na zona do rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos, isso é importante colocar. O Corinthians tem 30 jogos, como a maioria dos clubes, o Flamengo lá em cima, é bom lembrar, também tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense tem 28 jogos, 2 jogos a menos, e mesmo jogando mal, pode ter uma reação. São 6 pontos que ele pode conquistar, enfim, pode ultrapassar o Corinthians nessa reta final. Aí vem o Cuiabá em 17º, né, Cuiabá que tem 27 pontos, um jogo a menos, está na briga ainda para tentar escapar, e aí o 20º Atlético Goianiense, o seu presidente mesmo já declarou dias atrás, na última semana, que o Atlético já está rebaixado, 22 pontos apenas, tem que ganhar todos os jogos, ou se não ganhar todos os jogos, ganhar a maior parte dos jogos e torcer ali por tropeços de todas as equipes. Então, de fato, o Atlético já está quase lá, como o primeiro rebaixado, né, de forma antecipada, para a segunda divisão. Mas essa edição do PB Desporto vai ficando por aqui. Lembrando, nessa terça-feira, teremos mais uma edição aqui. Teremos as últimas do PB Desporto, né, o Curtas, os nossos shorts, também falando das 2 partidas da Copa Libertadores da América, em sua fase semifinal, nessa terça-feira, 21h30, horário do Brasil, horário de Brasília, 1h30 da matina aqui em Portugal, horário de Lisboa, o Atlético Mineiro recebendo o River Plate, que jogo, hein? Jogo dificílimo para o Galo Mineiro. E na quarta-feira, um dia depois, também no mesmo horário, 21h30, horário de Brasília, 1h30 da matina aqui em Portugal, horário de Lisboa, teremos o Botafogo recebendo o Peñarol. 2 jogos aí, os 2 primeiros jogos, jogo de ida da fase semifinal da Copa Libertadores da América. Lembrando que a final, como todos sabem, será no estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, estádio aí que foi reformado, agora é o maior estádio da América do Sul, enfim. Mas, como eu dizia, essa edição vai ficando por aqui, convidando você, gente, vamos lá, dá aquela moral pra gente, aquela força, não paga nada, 0800, 2 segundinhos, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.